pessoal, eu sou o professor Fernando, esse é o canal Conexão Matemática. Estamos aqui hoje para mais uma aula e hoje a nossa aula é de um assunto extremamente importante. O assunto é divisibilidade, certo? Divisibilidade, nós temos um uso incrível. Esse assunto normalmente é dado no sexto ano, certo? E esses critérios, eles vão nos ajudar demais a diminuir a quantidade de contas, de cálculos, certo? Que nós vamos enfrentar futuramente na educação básica. E esse assunto vai se estender até o terceiro ano do ensino médio, ok? Então vamos lá. Então o que é divisibilidade, né? O que é que a gente entende por divisibilidade? Antes de falar dos critérios, é importante que a gente fale sobre a divisibilidade em si. Quando eu falo em divisibilidade, eu estou me referindo tanto a múltiplos quanto a divisores. Por quê? Isso sim. Quando é que ocorre uma divisibilidade? Um número é divisível por outro quando o resto da divisão é zero. Simples assim, certo? Não são todas as divisões que seguem esses padrões. Se sim, nós teríamos somente dois, no máximo, conjuntos numéricos. Não teríamos, por exemplo, o conjunto dos números racionais que iam representar essas divisões não exatas. Ok? Então, ser divisível por um número também indica, digamos, 25 é divisível por 5. Significa duas coisas. A primeira é que o resto da divisão de 25 por 5 é zero. E a segunda é 25 é múltiplo de 5, certo? Então, na hora que eu digo que um número é divisível por outro, significa que esse número é múltiplo daquele que eu falei, certo? Então, 100 é divisível por 4, significa que o resto da divisão de 100 por 4 é zero, ou seja, 4 é um divisor de 100, e que 100 é múltiplo de 4, ok? Essa é a ideia. Então, os critérios de divisibilidade eles vêm para a gente já para determinar se ou não um número é divisível por aquele número sem fazer conta, certo? Você não precisa fazer a conta para saber. É como se fosse um teste. E esses critérios, eles são regrinhas e são bem básicas, que se aplicadas corretamente, eles vão facilitar demais o nosso dia a dia matemático, certo? Então eu vou passar aqui para vocês os 10 primeiros critérios de divisibilidade, de 1, de 2, de 3, até chegar no 10, certo? Alguns deles são bem simples, outros são mais complicadinhos, e alguns eu vou dar vou dizer assim, gente, preste muita atenção neles, que eles são muito importantes, provavelmente vão ser bastante usados de agora em diante, ok? A divisibilidade por 1. Esse critério de divisibilidade, praticamente, pelo menos quando eu estudei, nem era ensinado como critério de divisibilidade, porque era trivial. O que é algo trivial? É algo que está bem na cara. Vamos dizer assim, está na cara que qualquer número é divisível por 1, certo? Qualquer número, seja ele inteiro ou natural, mas a gente está trabalhando com os números naturais em si, certo? Que é divisível por 1. Todo número é divisível por 1. Mas, Fernando, 0 dá para dividir por 1? Dá. Dá quanto? Dá 0. E o resto? É 0. Então, na hora que eu falo que é divisível por 1, é porque o resto é 0. Então, era como se ele fosse não vou chamar de elemento neutro, o 1 da divisão, porque o resultado não condiz com isso. Mas, quando a gente faz uma divisão por 1, o resultado sempre vai ser o próprio número, certo? E o resto sempre vai ser 0. Ok? Então, é um critério trivial que provavelmente a gente nem vai usar. Não é algo tão mirabolante. Os próximos, eles são mais interessantes. O segundo critério é por 2, então a gente vai seguir essa linha. Divisibilidade por 2. Gente, esse critério é muito importante e é um dos mais simples, certo? É um dos mais simples e ele é muito importante, ele vai ser usado demais. Então, identificar quando o número dá para dividir por 2 é importante e pode esperar que vocês vão usar para caramba. Então, o que é que diz esse critério? Esse critério diz que se um número é par, ele é divisível por 2, certo? Se ele é par, é porque dá para formar grupos de númerozinhos iguais, certo? Ah, Fernando, beleza. Como é que eu identifico um número par? Aí eu começo aí. Que quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, certo? Então, qualquer número que termine com esses algarismos é um número par, independente da quantidade de algarismos que veio antes.
Eu não estou querendo agora fazer a divisão. Eu vou fazer isso, eu vou querer isso futuramente. Hoje eu quero saber se dá ou não para dividir. Isso é a parte importante, esse é o foco, certo? É divisível por 2? Eu vou só olhar se ele é par ou se ele é ímpar. Se ele for par, aí é o nosso resultado. Ele é divisível, na verdade. Ah, beleza. Então quer dizer que 10 é divisível por 2. Ok. 38 também. 1252 também. Certo? Nenhum desses números eu olhei para o número em si. Eu só olho para a terminação. 0, 8, 2. Se terminou com um desses números, eu posso botar um número bem grande. 3, 4, 5, 2, 1, 7, 7, 7. Ou 7 feio. 5, 8, 20, 12. Esse número aqui é enorme, né? Passa da casa dos bilhões, dos trilhões, né? É um número muito grande. Mas eu não quero saber se ele eu não quero saber o tamanho do número, eu vou só olhar para cá para o final, ó. Termina em 2, então ele é divisível por 2. A fazer a divisão já é outra coisa. A aula de hoje, o foco são os critérios, são os números, né? Que podem dividir um ao outro. Certo? Então, o critério de divisibilidade por 2 é um dos fundamentais. Ele é simples, ele não é tão difícil. E todo número que for par é divisível por 2. Saber identificar um número par está aí, só com a terminação. Quem brincou muito e tinha que tirar pó ímpar para decidir alguma coisa, o seu momento é agora. Certo? Vamos continuar. O próximo critério de divisibilidade é o critério por 3. E ele tem o mesmo nível de importância do 2, certo? Eu vou aqui chamar a atenção para 3 critérios. E não são seguidos, mas o 2, por 2 e por 3 são extremamente importantes, certo? Por 2 e por 3 são extremamente importantes. Estou frisando novamente. O critério de divisibilidade por 3 é bem simples. A gente vai somar os algarismos daquele número e se der um número que dá para dividir por 3, a gente pode afirmar que aquele número que foi resultar o número, ele é divisível por 3. Aí você diz assim, Fernando, não é mais fácil dividir não? Não, porque na hora que você faz a soma, você vai pegar um número menor do que aquele que você quer testar para saber se é. Como assim, Fernando? Por exemplo, 912. 912, você olha assim, eu teria que dividir um número quase igual a 1000, mas para saber fazer o teste, eu vou fazer a soma. 9 mais 1 mais 2, isso aqui dá 12. Esse resultado numérico, ele é bem menor do que esse outro, né? Do que o número original. Então, para eu resolver isso aí é bem simples. 12 dá para dividir por 3. Então, muitas vezes dá para a gente fazer essa continha de cabeça. E sim, ele dá. Então, quer dizer, né? É uma relação bionífica aí. Então quer dizer que o 912 ele também é divisível por 3. Só isso, né? Ah, Fernando, então, ó, 1111. Aí o cara olha assim, sinceramente, se eu não conheço esse critério de divisibilidade, eu ia chutar que isso aí não dá para dividir por 3. Mas na hora que a gente soma, 1 mais 0 mais 1 mais 1, isso aqui dá 3. E esse número aqui vai ser divisível por 3. Olha aí que loucura. Agora, se você pega aqui, ó, esse número aqui, aí você diz assim, esse número tem um bocado de 3, então quer dizer que ele é divisível por 3. Nem sempre. Vamos somar os algarismos. 3 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 2, mais 0, mais 3. Então, vamos somar aí. 6, 9, 12, 15, 17, 17, 20. Resultado 20. 20 é divisível por 3? Não. Então esse aqui também não é divisível por 3. Viu? É bem simples, é bem simples. E não é uma coisa que você diga, eu vou aprender isso logo de cara. Não, gente, isso aí é muito tempo utilizando, lendo, escrevendo, pensando, ditando, né? Depende da forma que cada um aprende, mas esse critério ele é muito importante.
O que nos leva ao próximo critério, critério de divisibilidade por 4. No divisibilidade por 4, a gente vai utilizar algo parecido com a divisibilidade por 2. No de 2, a gente só verificava se o número era par, ou seja, eu olhava para o último algarismo. Se o último algarismo fosse divisível por 2, significa que ele era divisível por 2, o número completo. Para o de 4, a gente vai olhar para os dois últimos números. Olha aí, tem um padrão. É importante a gente reconhecer esses padrões. Quando a gente reconhece esses padrões, facilita, né, entender. Cara, para decorar isso tudo, Fernando, é coisa de louco, real. De uma lapada só, não vai, certo? A gente tem que entender que é um processo, que você vai construindo isso aí. É igual você aprender a tocar um instrumento. Você não aprende de um dia para a noite, você tem que treinar muito. E quando você treina, ainda tem que estudar muito. Então, sempre tem a teoria e a prática. Em matemática é da mesma forma. Eu tenho a teoria, que é dado isso aqui, e tenho uma prática, que é na hora que eu vou pegar o lápis, sentar e escrever. Não tem para onde correr, certo? Isso pode ser no computador, você escrever no computador, escrever no celular, escrever no seu iPad, enfim, não sei, mas é possível, ok? Então, eu vou olhar para os dois últimos algarismos. Se for 0, 0, já mata ali, divisível por 4. Se não, você vai ter que verificar se aquele cara é divisível por 4. Como assim, Fernando? Ó, se eu tenho 1230, não sei se é divisível por 4. Então, eu vou pegar os últimos algarismos. 30, formou o número 30. 30 é divisível por 4? Não. Então, esse cara não é divisível por 4. Certo, Fernando, mas se eu pegar assim, 112 é divisível por 4, vou pegar os dois últimos algarismos. 12. 12 dá para dividir por 4? Dá. Então, ok. Eu não vou botar, obviamente, exemplos que terminem em 00, né? Porque já é de cara. E eu vou usar os que são números diferentes, certo? Ah, então 3.472. Nossa senhora, Fernando. Eu vou olhar só para o 72, certo? O objetivo aqui, mais uma vez, não é fazer a divisão do número completo, é sim somente saber se é possível ou não a divisão dele por 4. Então, nesse caso, 72, como é divisível por 4, então 3.472 é. Pronto. Certo? Os critérios de divisibilidade, eles vêm seguindo um padrão lógico que é importante a gente sempre estar de olho e sempre perceber esses pormenores. Ok? Vamos para a próxima. Critério de divisibilidade por 5. Pessoal, lembram que eu falei que o de 2 e 3 era importante? Pronto. O terceiro mais importante, que eu acho, que eu acredito, é o de divisibilidade por 5. E é simples também. Eu tenho o de 2, que é bem fácil, o de 5 também, que é bem simples, e o de 3, que é mais ou menos. Né? Não é algo muito difícil de se entender. Certo? Então, o critério de divisibilidade por 5, ele diz o seguinte: se o número terminar em 5 ou 0, é divisível por 5. Só isso. Certo? Só isso. Mas por que, Fernando, essa terminação em 5 ou 0? Se vocês observarem, a tabuada de 5 sempre termina ou em 0 ou em 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. E o próximo, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Você vê que os números sempre vão 0 ou 5. 0 ou 5. Obviamente, na verdade, esses números terminam nesses aí. Então, é divisível por 5 e é bem simples, tá? Extremamente importante. Então, se você tem que revisar alguma coisa, assistir novamente, bota essa aula como favorito que você vai precisar bastante, certo? Sempre volta aqui e assiste essa aula comigo. O de 2, o de 3 e o de 5 são muito importantes, certo? Muito importante mesmo. Então, Fernando, então aí já mata. É tipo o de 2 aqui, só que o que muda é que ainda diminui a quantidade de números que eu tenho que pensar no final. Sim, isso mesmo. 1023. Bem, não é. Fernando, 775. Ok, joinha, isso mesmo. Certo? Então eu vou só olhar para o último algarismo. Se for 0 ou se for 5, então tá sossegado, tá tranquilo e favorável. Vamos para o próximo, né? Critério de divisibilidade por 6. Cara, esse de 6, ele é uma junção, certo? Ele é uma junção dos critérios por 2 e por 3. Essa junção se dá porque 2 vezes 3 dá 6. Então, o produto desses caras dá justamente o critério que a gente está querendo aprender a partir de hoje.
Então, o resultado disso é que o critério de divisibilidade por 6 é justamente uma interseção entre os critérios de 2 e 3. Como assim, Fernando? Então quer dizer que para ser divisível por 3, você vai ter que aplicar os dois testes que nós já conhecemos, que é o de 2 e o critério por 3. Então, para o de 6, eu tenho que verificar se ele é divisível por 2 e por 3. Particularmente, você diz assim, nossa, vai me dar muito trabalho. Não, você só vai aplicar o de 3. O de 2 você sabe na cara se ele é par ou não. Se o cara for ímpar, eu nem preciso nem aplicar o de 3. Eu só vou aplicar o de 3 se ele for par. Então, dá pra gente entender isso aí, ó. Por exemplo, 3, 2, 5, 0. Oxe, o cara é par. Se é par, então quer dizer que pelo critério de 2 está ok. Ele tem que passar pelos dois critérios, tanto pelo de 2 quanto pelo de 3. Aí agora eu vou aplicar o de 3. 3 mais 2 mais 5 mais 0. Isso aqui dá 10. Deu 10, dá para dividir por 3? Não. Se não deu por pelo menos 1, esse cara não é divisível por 6, certo? Marco X nele. Vamos aqui. 3, 5, 1, 2, 3. Esse cara, eu vou botar mais um aqui. Esse cara aqui, ele é divisível por 3, certo? Ele é divisível por 3, eu já fiz aqui. Mas não é divisível por 2. Então quer dizer que ele não é divisível por 6. Então, obrigatoriamente, o nosso número tem que ser 1, 2, 3, 0, por exemplo. Nosso número tem que ser divisível tanto por 2 quanto por 3. Aí aqui eu vou aplicar o de 2. É par. Então, ok. Agora vamos aplicar o de 3. 1 mais 2 mais 3 mais 0 dá 6. Então, esse cara é por 3. Se é pelos 2, significa que ele é por 6, certo? Essa é a ideia. Então, você não tem que decorar nenhum novo, você só tem que lembrar que vai usar 2, certo? Eu sempre recomendo que faça o teste primeiro por 2. Por quê? O teste do par. Se não for par, já não é por 6, ok? Isso é importante. Agora vem um critério que ele não é tão utilizado, pelo menos sou professor na rede pública de ensino há mais de 10 anos e na privada também. E eu sei que os critérios, os livros, até um tempo desse, não vinham com critério de 7, porque era mais simples fazer a divisão do que utilizar o critério em si. Aí, essa parte do critério por 7 ela é um pouquinho mais complicada e, como eu disse, esse critério ele não é tão utilizado, nem por mim. O meu livro de dados, por exemplo, das turmas que eu estou trabalhando esse ano, não tem um critério de divisibilidade por 7. O autor não trabalha. Eu trabalho com os alunos para eles entenderem que existe, né? Tipo, o 7 é o bullying, eu vou passar. Mas ó, a ideia é o seguinte: um número é divisível por 7 se multiplicarmos o último número por 2, o último algarismo, e subtrairmos o resultado pelos números que restaram. Se o resultado for divisível por 7, então o número é divisível por 7. Como assim, Fernando? Como assim? Eu vou botar um número pequeno para a gente entender. Vou botar aqui, ó, 51. Vou pegar o último número, 1, e vou multiplicar por 2. 1 vezes 2 dá 2. Aí eu vou pegar os algarismos que sobraram. Quem sobrou? Foi só o 5. Subtraio desse 2. Deu 3. 3 dá para dividir por 7? Não. Então ele não dá. Entendeu aí a ideia? Entendeu? Vou fazer outro. 63. Vou pegar números pequenos para vocês entenderem. Pego o 3, multiplica por 2. Ó, 3 vezes 2 dá 6. O algarismo sobrou 6. Menos 6 dá 0. 0 dá para dividir por 7? Dá. Então 63 dá. Vamos trabalhar com números um pouquinho maior. Vamos apagar aqui toda a tinta. Vamos apagar um número maior. 1463. Você olha assim, vixe, nossa senhora, começou a pegar pesado. O processo é o mesmo, gente. Ó. 3. 3 vezes 2, 6. Certo? Aí eu pego o restante, formou que número? 146. Então eu vou pegar 146
e subtrair 6. O resultado deu quanto? 140. Pronto, pessoal. Aí, agora, 140 vezes 6 menos 6 dá 140. Esse número, 140, eu vou verificar se ele é divisível por 7. Como 140 é divisível por 7, né, isso aqui é ok, significa que 1463 também é divisível por 7. Belezinha? Então, o algoritmo é bem simples. Aí você diz, Fernando, usar duas operações, se eu quiser só tentar dividir, beleza, você quem sabe, tá bom? Mas chega um nível da gente que a gente consegue fazer algumas continhas de cabeça e usar esse critério é bem interessante, ok? Critério de divisibilidade por 8, eles parecem com o de 2 e parecem com o de 4. Nesse caso aqui, se os três últimos algarismos forem o zero, significa que ele é divisível por 8. Ó, o de 2, se ele terminar com um número par, é divisível por 2. O de 4, ele tem que terminar com os dois zeros ou os dois últimos algarismos formar um número que dá para dividir por 4. E o de 8, ele segue essa mesma ideia, certo? Fernando, então aqui é sossegado demais. Quer dizer que se eu pegar, por exemplo, 1240, aí eu vou olhar para os últimos algarismos. 240. Se esse cara for divisível por 8, sossegado. 240 é divisível por 8, Fernando? Eu vou ter que fazer conta? Bem, fica aí a seu critério. Mas 240 sim é divisível por 8. Então quer dizer que 1240 também é divisível por 8. Fernando, então quer dizer que 3188 é divisível por 8? O 88 é, o 188 não. Então, se eu pegar os três últimos algarismos, isso aqui não dá para dividir por 8. Então, é bem simples, certo? Particularmente, o critério de divisibilidade por 8 eu não uso muito. Não uso. Nem o de 8, nem o de 4. Eu uso alguns, como eu disse, o de 2, o de 3, o de 5. Eles são bem utilizados, né, na matemática. Chegamos agora ao critério de divisibilidade por 9. O critério de divisibilidade por 9 ele é muito parecido com o de 3. A única coisa é que a soma tem que dar, a única coisa diferente, né? É que a soma tem que dar um número que dê para dividir por 9, certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai seguir o mesmo padrão. Eu tenho 1.228. Aí eu quero saber se esse cara é divisível por 9. Então eu vou pegar os algarismos e vou somar. 1 mais 2, 3. Mais 2, 5. Mais 2, 13. Então o resultado aqui é 13. 13 dá para dividir por 9? Não. Então quer dizer que esse cara não dá para dividir por 9. 4, 5, 9, 0. 4.590. Vou somar os algarismos. 4 mais 5 mais 9 mais 0. Isso aqui dá 18. 18 dá para dividir por 9? Dá. Então esse cara dá para dividir por 9. Ok? Simples. Se você lembrar do de 3, o de 9 vem associando. Eu estou associando com vocês alguns critérios de divisibilidade. Vamos lá. O de 1 é trivial. Ok? O de 2, separ. O de 3, somando os algarismos. Mas aí, quando a gente chega no de 4, o de 4 e o de 8, a gente recorre ao de 2, que é uma ideia mais da terminação. Certo? O de 3, a gente recorre ao de 9. O de 9 a gente recorre ao de 3. E o de 6 a gente recorre ao de 2 e ao de 3. Aí você diz assim, e o critério por 10? O critério por 10 é um dos mais simples. Basta terminar em 0, certo? Terminou em 0 é divisível por 10. Eu acredito que não tem nem por que eu colocar muitos exemplos, mas 300 dá para dividir por 10? Dá. 523 dá para dividir por 10? Olha para a terminação 0? Dá não. Então esse de 10 a gente pode recorrer ao de 5. 5 termina em 5 ou em 0. Se a gente olhar a tabuada de 10, eu vou sempre encontrar um número terminado em 0. E essa é uma característica interessante para as potências de base 10, para os números, né, múltiplos de 10, que a gente usa demais. Então, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, coloca as dúvidas aí nos comentários. Dá o joinha, se inscreve, enfim, compartilha aí que às vezes um colega seu precisa disso
e ele não tem uma aula bacana. Se você achou a minha aula bacana, então compartilha aí com ele, eu vou agradecer demais. Beleza, gente? Obrigadão e até a próxima. Tchau, tchau.